Pessoal, momento de quarentena, nós temos também que cuidar das nossas atividades produtivas, né? Além de estar fazendo todo o trabalho nas mídias, trabalho de convencimento, um trabalho de que o vírus ele não é uma simples gripezinha, é um trabalho ideológico, porque nesse momento está claro que nós temos um governo com tendências claramente nazistas, não é isso? Promovendo carreatas, promovendo a saída das pessoas às ruas para se manifestarem em prol de algo que o Estado poderia estar cuidando, que é manter as pessoas em casa. E dentre os presidentes eleitos, o único deles que assumiu o cargo há mais de um ano, que continua com essa ideia de que é apenas uma gripezinha. Ontem ele deu uma declaração quando se falou em 300 mortes, né? Porque ontem morreram 300 pessoas no Brasil. Ele deu a declaração dizendo que não era coveiro para saber da quantidade de mortes. Então nós temos um presidente com tendências claramente nazistas, e as pessoas que seguem ele ideologicamente também têm essa visão. Pedem para que as pessoas voltem ao trabalho, mesmo que esse trabalho custe a vida delas. Para que fique claro aí, nós temos um governo. Se nós temos um governo, ele tem que, nesse momento, fazer com que as pessoas fiquem em casa e pague para que essas pessoas fiquem em casa. Não é somente esse auxílio emergencial. Você tira pelos Estados Unidos, que é o país que mais sofre com essa crise, né? Com a crise financeira, com a crise do capital e com a crise da pandemia. Lá o Donald Trump ele encaminhou para cada cidadão norte-americano um cheque de $1.000, o equivalente a R$5.500 aproximadamente, para que as pessoas fiquem em casa. E esse dinheiro vai ser pago até quando durar a pandemia. Nesse momento nós estamos no pico da pandemia. É ideal que fiquemos isolados, que não estejamos de forma alguma nas ruas, tendo contato social, evitar ao máximo, não é isso? Eu sei que todas as pessoas querem que as suas empresas elas voltem à tona, mas essas empresas elas podem muito bem pedir recuperação judicial, elas podem pedir ao governo incrementos, né? Elas podem pedir empréstimos. Eu vi que anteontem ele fez uma liberação de linha de crédito, e cada MEI, por exemplo, vai poder retirar até R$22.000, né? O MEI, o microempreendedor individual. E assim, são soluções paliativas, mas a verdadeira solução é deixar as pessoas em casa. A verdadeira solução é o isolamento social, porque nós vivemos em um estado, o estado de Alagoas, e o governo do estado de Alagoas anunciou que nós temos mais de 500 leitos. Nós temos leitos, mas UTIs só são 105 UTIs. Hoje nós temos mais de 160 pessoas contaminadas pelo vírus. Se essas pessoas elas precisarem de uma UTI, elas não vão ter, porque só tem 105 leitos. Então, para que fique claro aí, para as pessoas que estão acompanhando as minhas mídias, que fiquem atentas às notícias reais, não compartilhem vídeos que não utilizem sites, que não utilizem dados, que sejam somente vídeos produzidos com imagens, com fotos, que sejam contra os governadores, porque os governadores estão tomando a sua parte. Você vê que Alagoas ela tem a maior taxa de letalidade. Nós temos aproximadamente 10% de taxa de letalidade. Isso quer dizer o quê? Que para cada 100 contágios, 10 morrem. E isso não é bom, porque você tira estados como São Paulo, que estão morrendo muitas pessoas, mas a taxa de letalidade lá é de 7%, 8%. Então, Alagoas tem que tomar essas medidas, cobrar mais medidas do governo do estado, que não tomou nenhuma medida para o trabalhador, nem para o pequeno produtor.
É agora que nós vemos o peso de um voto. É agora que nós vemos o peso de não nos unirmos. Não é isso? É agora que nós estamos vendo o peso de não termos, no momento eleitoral, no momento de união, fazer um voto, e não somente democrático, mas um voto para o cidadão. Eu acho que o cidadão tem que disputar, eu acho que o trabalhador, o cidadão não, eu acho que o trabalhador tem que disputar essas eleições. E nós elegemos mais uma vez um governador que não está nem aí para o povo, né? Você tem exemplos bons de governadores, como no Pará, como na Bahia, mas em Alagoas, infelizmente, não. Então, cabe a nós, nas mídias sociais, estarmos sempre lutando, defendendo essa causa, que as pessoas fiquem em casa, para que reduzamos a taxa de letalidade desse vírus. Eu sei que muitas pessoas estão, nesse momento, passando necessidades, e cabe a nós, que moramos nos bairros, nos unirmos, fazermos cestas básicas, pedirmos arrecadação àquelas pessoas que têm mais condições, e fazer essas doações. Além do mais, nós temos 60 milhões de brasileiros que não têm acesso à internet, né? As pessoas que não têm acesso à internet não vão ter capacidade técnica, podemos dizer assim, de ir até utilizar a internet, né, nos seus celulares para fazer o pedido desse auxílio emergencial, que é muito pouco, por sinal, R$600 não dá para nada, né? Infelizmente não dá para nada, mas nós ainda temos esse auxílio emergencial. Se puder, ajude o seu vizinho, faça na internet. Eu já fiz de alguns aqui no meu celular. Faça na internet o auxílio a essas pessoas. Inscreva elas nos programas, encaminhe direitinho, repasse números do pessoal da assistência social da sua cidade, do seu bairro. Assim, é o momento de sermos solidários e o momento de ninguém sair de casa. Infelizmente, tem que ouvir isso. E é outra coisa, quem vai sair de casa para estar comprando futilidade? Quem vai sair de casa para estar comprando futilidades? Ninguém vai sair, as pessoas só vão sair de casa para comprar comida. Porque nesse momento ninguém vai estar no meio da rua andando, passeando, comprando coisas supérfluas. É um momento de se isolar, de isolar sua família, de proteger sua família. Lembre-se que quando você sai da sua casa, você está arriscado trazer o vírus para dentro dela. Que nós estamos achando o seguinte, muitas pessoas estão achando o seguinte, que saem de casa, vão trabalhar, mas elas podem trazer o vírus para dentro de casa. E se elas tiverem idosos e crianças com problemas de saúde, essa doença ela é letal para quem tem problemas. Então, assim, fica o meu apelo aí. Peço que vocês, quanto antes, puderem ajudar as pessoas, os seus vizinhos, façam isso. Envie esses vídeos para outras pessoas, compartilhem verdades, porque o que eu estou acompanhando muito aqui nos grupos em que eu faço parte, onde ainda existem pessoas reacionárias, é o compartilhamento de mentiras, o compartilhamento de dados falsos. Vamos acompanhar os dados da OMS, vamos acompanhar os dados da OCDE, os dados que são verdadeiros, né? Alguns dados do Ministério da Saúde também. Então, assim, fica o meu apelo, peço que vocês fiquem em casa. Infelizmente, nós não temos um governo que olhe para o povo. Na verdade, ele quer que as pessoas realmente morram, principalmente os mais idosos. Ele colocou um ministro da Saúde, né, retirou aquele que também não fazia um trabalho bom, mas botou um pior ainda. E o cara deu uma declaração ridícula, dizendo que entre o jovem e o idoso, ele preferia o jovem. Então, assim, cuidem dos idosos de vocês, porque são os seus entes queridos. E outra, quem pega essa doença, pessoal, não se livra das sequelas. Ficam sequelas tanto no pulmão, problemas respiratórios, como nos rins. Eu estava acompanhando ontem um estudo da revista Nature, que é uma revista muito conceituada em saúde, que a letalidade é grande, mas o que fica no corpo da pessoa, o que fica no corpo do ser humano é muito pior, porque um problema renal você vai ter que passar por sessões em um hospital, né, sessões de hemodiálise. Nós sabemos como é difícil a hemodiálise. Se está difícil para se conseguir os respiradores,
que para o ministro, o novo ministro, né, o ministro Nelson Tate, acho que é isso o nome do cara, para o ministro, não deveríamos comprar mais ventiladores mecânicos para as UTIs, porque depois não vai servir para nada. Não vai servir, ministro, põe a mão na consciência. Vocês que apoiaram esse cara, vocês vão assumir a culpa desses mortos. Vão assumir a culpa desses mortos, porque nós temos um genocida no poder. Além de incentivar as pessoas a ir para as ruas, coloca o ministro com uma ideia tosca dessa. Para que comprar ventiladores mecânicos para os hospitais? Para que vai servir depois? Meu irmão, vai servir para que pessoas que continuem com esses problemas, que esse vírus ele não vai embora amanhã, certo? Ele vai contaminar mais pessoas e cabe a nós o isolamento. Ele é um vírus que ele só consegue se multiplicar, ele só tem uma taxa de contágio se houver contato social. Então assim, medidas de só usar máscara não usar máscara e não sair às ruas. Não é sair no meio da rua comprando coisas supérfluas. Não é usar os R$600 para comprar coisas supérfluas também. É para comprar comida, que está muito cara por sinal. E nós estamos vendo aí o exagero na venda dos produtos. Não é verdade? Os gêneros alimentícios estão, às vezes, 100% mais caros. Eu tiro pelo café. Eu estava vendo, o café que nós comprávamos de R$ 3,69 está de R$ 8,20. Feijão que nós comprávamos de R$ 4,00 está de R$ 10,00. Então isso é a ganância das pessoas, a ganância capitalista, certo? Então peço que vocês fiquem em casa. Eu demorei um pouco para gravar esse vídeo porque essa tensão por esse momento é muito grande. Eu não estou na minha casa fazendo farra, eu estou cuidando, zelando, conversando na internet com os meus alunos, conversando com os meus amigos. Esse não é um momento de fazer farra, esse é um momento de conscientização e que o mundo, depois desse problema, não será o mesmo. Esse mundo não será o mesmo. Então, vamos ser solidários com as pessoas mais próximas, com os vizinhos, no nosso bairro. Se puder, peça ajuda a pessoas que tenham mais condições, né? Que tenham mais poder aquisitivo, façam cestas básicas, vejam as pessoas que realmente estão necessitando. Se não for do grupo de risco, façam esse trabalho de solidariedade e o que precisar de nós estamos à disposição, tanto na mídia como na minha casa. Eu não estou recebendo as pessoas, mas eu posso ajudar. Nós temos as ferramentas virtuais para isso, né? Já ajudei algumas pessoas a arrumar a questão do auxílio emergencial e vou ajudar. O que a gente puder fazer por essas pessoas, vamos fazer. E vamos ficar em casa. Esse é um momento de reflexão. É um momento de reflexão. Nós não temos líder político. O líder político abandonou o povo. Ontem ele deu a declaração bem dura. Ele disse que não era coveiro. Realmente essas mortes vão ficar para conta dele na história. Essas mortes vão ficar, porque ele não está nem aí para o povo. Ele está aí para os empresários. Ele liberou 3 trilhões para os bancos e para o povo. Ele liberou uma ninharia, não chega nem a 1 bilhão. Então é uma vergonha, mas nós temos que lutar. Lutar contra o governo e lutar contra essa doença. Tenham um bom dia, tchau.